pessoal, vamos estudar didática, vamos para a didática, aquela matéria que quem fez pedagogia odiava, poucos gostaram dela. E a gente vai fazer agora aquele resumo, bem tranquilo, para você acertar as questões na sua prova. Vamos compreender um pouquinho o que é, então, essa didática. Só que a gente vai ver, eu imagino que vai ser um pouco diferente do que você tem estudado aí. Primeira coisa, gente, que nós temos que entender é que a didática ela está muito relacionada à pedagogia. Não é? Pedagogia é a ciência da educação. Ciência da educação. Ou seja, tem natureza epistemológica, né? E educação, beleza. E a didática acaba sendo um instrumento integrado a essa ciência que contribui com o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, algo que é muito importante nós ressaltarmos é o seguinte: apesar da pedagogia ser a ciência da educação, ela necessita, porém, vamos colocar aqui, ó, necessita de outras ciências, como a psicologia, a biologia, a filosofia, etc. Por exemplo, quando a gente fala das correntes de aprendizagem, elas servem para quê? Para compreender como a criança pensa, como a criança age, e, obviamente, subsidiar a partir disso, dessas informações, o meu trabalho de ensino. Isso está relacionado à didática, não é? Quando eu falo de interacionismo piagetiano, ou do Vygotsky, ou do inatismo, do ambientalismo, isso tudo está relacionado, obviamente, ao processo de ensino, à didática. Só que são conteúdos desenvolvidos no âmbito da psicologia, da biologia, a gente tem a filosofia, dentre outras ciências. Então, o que nós temos que entender com isso? Na educação tradicional, a didática, ela, até o Comênios, né, o pai da didática moderna, desenvolveu um processo didático, uma forma de se ensinar lá no século XVI. Então, nós ficamos com a impressão de que existe uma fórmula para ensinar. Independentemente do indivíduo, é possível aplicar essa fórmula e fazer com que a pessoa aprenda. Mas quando nós analisamos a pedagogia como ciência da educação e necessitando da contribuição de outras ciências, nós percebemos na pedagogia um status polissêmico. Olha lá, polissêmico. Ela tem sentidos múltiplos. E isso contribui com uma crise da didática, né? Então a gente pode falar hoje em uma crise da didática, porque a gente passa a descobrir que não há um processo definido, não há um processo, uma fórmula de se ensinar. Antes nós compreendíamos a didática, né, como aquilo que o professor deve fazer e não deve fazer. E hoje nós precisamos integrar uma série de processos que primeiro reconhece o meio, o aluno, o conteúdo, para depois articular todos esses elementos. E a didática, ela se renova nesse sentido, né? Aquela didática tradicional da fórmula, de como ensinar basicamente a partir de um processo, de um método engessado, desaparece. Nós temos outras formas de analisar a importância da didática. E isso aqui é fruto também da evolução das tendências pedagógicas.
A gente não pode desconsiderar a evolução das tendências, porque você pode voltar na aula de tendências, das tendências pedagógicas, e lá nas duas aulas de tendência, nas mais variadas tendências, desde da tradicional até a histórico-crítica, o que nós vamos perceber? Que ao longo dos anos houve uma mudança, né, propostas diferentes na relação entre aluno e professor e na forma como os conteúdos devem ser trabalhados. O grande divisor de águas, de mudanças realmente na pedagogia, foi a escola nova, que inclui o lema aprender a aprender, né? Mas depois nós tivemos também o Freire, no caso, né, com a escola libertadora, a crítica social dos conteúdos do Libano e tudo mais, com propostas também inovadoras. Bem, a histórico-crítica do Saviani. Então é importante que você veja essa aula para estudar lá como era a relação professor e aluno, né, como que o aluno pode interagir em cada uma das escolas, como que o aluno é visto, que tipo de conteúdo é trabalhado, a metodologia de trabalho. Ali a gente tem uma evolução da didática, no âmbito das tendências pedagógicas. Tá? Então, elas representam uma base até para essa aula nossa aqui. Bem, um outro ponto importante que a gente tem que perceber é o seguinte: quando eu falo de didática, a gente tem que entender que está implícito aqui, ou estão implícitas as palavras clareza, logicidade, o que mais? Organização. Eu posso falar em sistematização. A palavra mais forte talvez seja organização. Então a didática, ela acaba sendo uma ciência responsável pela organização do processo de ensino, né, e consequentemente de aprendizagem. Bem, então ela não é mais um receituário, né? Então a observação que fica é essa: eu não tenho que compreender, e isso é o que os concursos têm cobrado também, né? A didática não representa mais um receituário que traz o que o professor deve ou não fazer. Deve ou não fazer. Tudo bem? Então, isso aqui é o que talvez seja a ideia central aí dessa aula, desse trabalho nosso, que deve ficar bem claro para você e tudo mais. Bom, um outro ponto que decorre disso, o que seria, por exemplo, uma boa didática para os tempos que nós vivemos, né? Para essa nova educação que nós queremos. Então, a boa didática, gente, é aquela que vai incentivar a produção. Então, a partir do momento que eu aplico um método de trabalho que incentiva a produção, principalmente colocando o aluno como um agente ativo desse processo, um ser pensante, crítico, reflexivo, então eu tenho uma boa didática. Agora, se eu simplesmente fizer o aluno reproduzir, eu posso ser totalmente organizado, mas se ele somente reproduzir e não participar desse processo, se ele for passivo nesse processo, então eu retorno para aquela didática tradicional e eu passo a trabalhar simplesmente o método, mas sem construir nada, não é? Então, o que é a boa didática? Então, é aquela
que permite ao aluno construir, produzir é aquela que se distancia do mero processo de reprodução. No mero processo de reprodução. Beleza? Tá aqui. Então são pontos aí fundamentais, né, que a gente precisa ver para conceituar a didática de uma forma moderna. Agora, a didática está associada a planejamento, né? Quando eu falo de método, de eficiência, que são princípios que estão dentro do processo didático, então eu tenho que auxiliar, eu tenho que associar aqui didática a planejamento. Muito se fala sobre plano, planejamento, esse não é o foco dessa aula. O foco é a didática e a relação que ela tem com o planejamento. Então, eu posso colocar aqui dentro do planejamento, pelo menos, nossa, estou contando bem, 1, 2, 4. Primeiro 1, 2, 3, 4. Então, o que nós precisamos aqui entender? Que eu tenho pelo menos 4 processos importantes dentro do planejamento. Bom, o primeiro processo é a busca ou entrada de informação. Então, eu vou buscar e vou permitir a entrada de informação, de informações que subsidiam o trabalho que vai ser realizado. Depois, é necessário fazer uma análise e transformação da informação ou das informações. Análise e transformação dessa informação aqui. Tudo bem? Então, é o professor trabalhando com aquilo que ele coletou, não é? Para desenhar o projeto em si. Aí a gente tem uma execução ou a apresentação. Desse projeto. E depois uma reanálise dos elementos. Reanálise diagnóstico da atividade que foi feita e, consequentemente, um replanejamento. Esse trabalho de planejamento ele é sempre contínuo nesse sentido, né? Eu planejo a atividade de amanhã, da semana que vem, executo essa atividade, faço uma avaliação de como foi o processo, reorganizo os elementos, reanaliso os elementos e faço um replanejamento. E assim constantemente, até nós conseguimos alcançar aí, os níveis satisfatórios e dar um alto padrão ao processo educacional. Bem, então a didática está associada ao planejamento. Só que aqui, o planejamento, a gente está falando do planejamento no sentido geral, da atividade como um todo. A gente tem, por exemplo, um planejamento para o conteúdo, tá? Um planejamento para a forma como cada ação será realizada e tal. A gente vai vendo isso na sequência. Algumas perguntas que orientam o planejamento. Então, esse planejamento aqui, quando eu começo a apertar, né, quando eu começo a torná-lo mais específico,
eu chego num roteiro. E para desenhar, para produzir esse roteiro aqui, algumas perguntas são necessárias. Algumas perguntas são necessárias. Vamos ver que tipo de pergunta que nós temos são necessárias dentro desse processo de planejamento. Então, qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Então, eu vou trabalhar, vou realizar uma determinada atividade, uma aula que seja. Qual é o objetivo dessa aula? O que eu estou imaginando, né, em torno dela? Como distribuir o tempo? O tempo na escola é fundamental, né, porque a gente vê que a gente trabalha sempre com carga horária, né? Como distribuir o tempo? Então, está dentro também de outras informações mais específicas do planejamento. Como apresentar o assunto? Isso aqui, por exemplo, né, essas aulas que nós assistimos e tal, essas aulas são totalmente tradicionais, não é, gente? A gente está pegando, na verdade, resumos, anotações para concursos, porque existe uma finalidade específica, mas não é o que se espera do professor hoje em sala de aula, né? Nós simplesmente chegarmos, nos apresentarmos e falarmos, anotando informações no quadro. Não é isso que se espera do professor. Então, como apresentar o assunto, ele vai envolver uma série de recursos que eu vou comentar aqui nessa aula com vocês, e inclusive aquele lado lúdico, e até mesmo a própria dramatização, vamos dizer assim, que o professor faz em sala para apresentar o conteúdo e reter a atenção dos alunos, né? Como enriquecer a apresentação? Como enriquecer a apresentação? Outro ponto bastante relevante. Tá? Como enriquecer a apresentação? Que atividades desenvolver? E como e o que avaliar? Sempre é necessário haver avaliação, gente. Avaliação da atividade, a autoavaliação, a avaliação do desempenho do aluno. A avaliação é fundamental. Para eu ter para eu ter uma coleta de informações que vão me ajudar num próximo no replanejamento, é fundamental que haja avaliação, não tem como. O trabalho deve ser sempre avaliado, é isso que nós temos nas diretrizes, é isso que nós temos nas orientações. Então, a educação hoje ela precisa ser constantemente avaliada e o professor precisa constantemente se autoavaliar. Né? Então, aqui nós teríamos perguntas que vão contribuir com a definição de um roteiro de trabalho. Tá bom? Perguntas fundamentais. Essas perguntas elas também são trabalhadas em provas, volta e meia caem conteúdos em torno delas, né, que fica fácil você compreender depois que conhece mais ou menos quais são as perguntas que aparecem aí nesse planejamento. Outra coisa, gente, princípios. Quais princípios devem estar presentes? Princípios. Então, nós temos perguntas, nós temos princípios. Então, esses princípios são princípios que organizam o trabalho, não é? Como, por exemplo, o princípio da unidade. Então, embora eu tenha, às vezes, 2, 3 atividades em torno daquela macroatividade que se está se realizando, da aula em si, então eu tenho que ter uma unidade entre elas. Porque senão o trabalho fica muito disperso e fica sem sentido para o aluno. Princípio da continuidade, para que a gente não tenha um início sem meio, sem fim, não é? Então,
princípio da continuidade, princípio da flexibilidade, a possibilidade de nós reajustarmos aquilo que foi necessário no meio do caminho, flexibilidade, caso seja realmente necessário, não é? Então, outro princípio. Princípio da clareza. Se eu não for claro e o meu aluno não compreender, ele também tem dificuldade de participar da atividade. E a objetividade. Não gerar uma confusão na atividade a partir daquilo que não foi planejado, né? Então, seguir realmente aquilo que foi planejado para alcançarmos um resultado. Então, são princípios, ó. Vamos repetir aqui: princípio da unidade, da continuidade, da flexibilidade, da clareza e da objetividade. Um ponto fundamental, que faz parte da didática também, mas está ligado ao relacionamento professor-aluno, é o professor expor as suas intenções antes da atividade, né? Então, a partir do momento que o professor expõe as suas intenções, ele torna a atividade mais clara e ele deixa implícito ou explícito para o aluno todos esses princípios. Então, o aluno ele vai saber como ele deve participar, o que se espera dele, quais são as expectativas, o que de fato ele precisa aprender com aquela atividade. Isso tudo fica mais fácil quando existe essa organização, não é? Com relação a conteúdo, porque nós estamos falando, obviamente, de uma participação ativa do aluno e tudo mais, só que eu não posso me esquecer que nós estamos buscando o quê? Ensinar ao aluno conteúdos. Então, com relação ao conteúdo, vem aquelas perguntas que são clássicas, não é? Então, o que ensinar? O que ensinar? Por que ensinar? Por que ensinar? E para quem ensinar? Para quem ensinar? Então, quando eu faço essas perguntas aqui, eu considero pelo menos aqui 3 coisas importantes. Primeiro, o que ensinar? Que, obviamente, está dentro de uma matriz curricular e diz respeito à base curricular comum e a parte diversificada que está lá na LDB. Então, conteúdos pertinentes à realidade, inclusive escolar. Conteúdos que sejam condizentes com os saberes escolares que são levados para a escola. Por que ensinar, gente? Então, o mais importante do porquê ensinar é o seguinte: para dar um significado para o aluno no que diz respeito à realidade. Então, os conteúdos eles servem justamente para isso, para dar sentido para a vida do aluno. Essa é a questão que nós, professores, temos que analisar. Aquilo que eu vou falar para ele tem sentido? Está no contexto de vida dele? Então, o porquê ensinar está ligado a isso. Qual é o significado do conteúdo para o meu aluno? E no caso de para quem ensinar, eu tenho que reconhecer o que é as diversidades. As diversidades. A minha sala, com 30 alunos, com 25, com 40 alunos, tem alunos diferentes lá. Então, esses alunos diferentes, essa heterogeneidade também me mostra cenários sociais diferentes. Se eu for imaginar cada aluno no seu ambiente, então eu vou ver famílias diferentes, bairros diferentes, e esse conteúdo precisa ter sentido para todos, né? E não só para um ou outro aluno. Então, é muito importante que a gente tenha essas perguntas. E aí os critérios de trabalho, né, do conteúdo, os critérios para se trabalhar o conteúdo. Então, gente, para trabalhar o conteúdo, eu tenho que ter como critérios a logicidade. Então, o trabalho em si deve ser lógico, né? Deve ter lógica, logicidade. O aluno ele vai aprender um conteúdo, vai se transformar e vai necessitar de novos conteúdos. Então, conforme ele vai aprendendo, ele vai se capacitando para
aprender coisas mais complexas. Então, gradualidade. E o processo de ensino-aprendizagem deve ser contínuo, continuidade. Tranquilo? Então, aqui nós temos critérios desse trabalho. Eu vou pegar aqui uma partezinha para nós, vou ver se eu consigo encerrar aqui nesse cantinho, fazendo comentários interessantes sobre que tipo de atividades que nós temos hoje que integram o trabalho didático. Bem, desde a educação infantil, quando eu leio, por exemplo, os PCNs, quando eu leio as diretrizes, os referenciais curriculares, as propostas curriculares, algo fica muito claro. Hoje o trabalho ele tem que ser inovador, ele tem que ser criativo, ele tem que chamar a atenção do aluno, ele tem que ser lúdico, o aluno tem que ser um sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem, eu tenho que ter múltiplos recursos para atender múltiplas necessidades. Então, é mais complexo hoje. Ser professor hoje em dia é mais complexo, obviamente. Então, nós precisamos sempre pesquisar formas diferentes para gerar um entretenimento constante e intenso com o aluno, na relação entre o aluno e o conteúdo. Então, a didática e os processos dentro da didática, eles serão utilizados de uma forma bem básica, para eu promover a melhor relação possível entre o aluno e o conteúdo, entre o aluno e a experiência, em outras palavras, entre o aluno e o currículo. Tudo bem? O professor é mediador nesse processo, na educação nova que nós, nessa educação contemporânea que nós vivemos. Bem, quais recursos didáticos nós temos? Vou até colocar aqui, ó, recursos. Então, o primeiro de todos, a exposição. Esse é o mais simples de todos. Expor conteúdo. Ó. Falar, escrever no quadro. Principalmente quando a aula é totalmente oral, não é? Então, eu venho e faço uma palestra. Os alunos, tem momentos que isso é possível, mas normalmente os alunos não se adaptam mais a esse processo. Um processo também que é muito tradicional é o interrogatório. Aquela coisa meio escolinha do professor Raimundo, lembra? Fulano, o que é isso? Fulano, o que é aquilo? E aí existem N perguntas. Né? Só que o interrogatório, ele tem momentos que ele é muito legal. Como, por exemplo, em revisões, ele é bacana utilizar o interrogatório, até porque a gente percebe, o professor consegue perceber a segurança do aluno, ele consegue perceber o aluno que gosta de falar mais, o aluno que já é mais tímido, ele consegue ver na resposta oral do aluno alguns equívocos estruturais com relação ao conteúdo, não é? Que faz com que o conteúdo perca o sentido, a coerência, e o professor então pode retomar aquilo e dar esse sentido, essa coerência para o aluno, essa visão mais clara. Então, tem momentos que o interrogatório é bem interessante. A interpretação de textos, gente. Então, trabalhar sempre com textos. A gente tem um pensamento, às vezes, de que a interpretação de texto é um trabalho só do professor de língua portuguesa. Obviamente que algumas técnicas ligadas à interpretação de texto, elas são inerentes à aula de língua portuguesa, mas eu, por exemplo, como professor de geografia, estou trabalhando um conteúdo sobre geografia humana, geografia política, e os alunos têm, por exemplo, um jornal nas mãos, e aí a gente pode fazer uma atividade semi-direta. Né? Que tipo de atividade é essa? Eu estou trabalhando conteúdos, mas o aluno está com o jornal. De repente, vamos dar uma olhada no jornal. Fulano, leia para mim. Nós vamos ler aquele texto e todos vão interpretar. É um trabalho muito rico em sala, principalmente do ponto de vista do conteúdo. Também gera interação, é chamado de trabalho semi-direto. Por quê? Porque eu estou usando as minhas habilidades enquanto professor, mas também estou utilizando um material de apoio. Né? Quando eu agrego as habilidades ao material de apoio, eu tenho uma atividade semidireta.
E o aluno, ele consegue ter outras visões, né, naquele texto que um determinado jornalista escreveu, um determinado político, um economista. Então ele tem uma outra visão que também condiz com a realidade, ou também vem da realidade do mundo externo. Então é muito bacana a interpretação de texto, independentemente se a aula é de língua portuguesa ou não. E um outro detalhe, né? O que é texto? Então, se eu tiver uma charge, é texto. Se eu tiver uma gravura, é texto. Então, aquilo que está impresso é texto para o aluno e é passível de interpretação. Resolução de problemas, gente. Então, aliás, não vamos nos esquecer que na educação contemporânea, a problematização, ela é um ponto extremamente importante, né, na didática. As próprias diretrizes curriculares nacionais no Brasil, elas vão falar da problematização, da importância de se problematizar conteúdos para que esse conteúdo seja um desafio ao aluno e o aluno possa resolver este problema. Uma vez que o aluno está acostumado a resolver problemas, ele tem uma capacidade de identificação e de síntese, de reflexão muito mais forte, né? Então a resolução de problemas está ligado ao processo de problematização. O professor, enquanto mediador, ele também problematiza em sala e gera desafios, estímulos para que o aluno pense e reflita. Utilização de música. A música, ela tem o sentido, né, o significado da letra, e ela também chama atenção pela música em si, pela harmonia, né? Às vezes a banda que está tocando que gera uma empatia no aluno e tudo mais. A dramatização, que pode, uma das formas mais comuns de ser realizada a partir do teatro, e é bem interessante quando o aluno tem essa experiência, né, do teatro na escola. Então, dramatização, uma das formas é a partir do teatro. Então, a gente tem aqui também um recurso bem interessante para o professor utilizar. Obviamente que é importante que essas atividades sejam atividades em equipe, não é? Por exemplo, quando algo muito importante, gente, o aluno, eu sou daquela linha que penso assim: ler não é estudar. Para estudar, o aluno tem que anotar, destacar. Outro detalhe, estudo em grupo, uma coisa que normalmente não traz resultado. Quando o aluno fala: mãe, eu estou indo na casa da Mariazinha que nós vamos estudar. Não está indo, ela está indo fofocar, ela não está indo estudar. Tá? São raros os casos de estudo. Por quê? Porque o estudo requer, primeiro, um lugar calmo, silêncio e a pessoa dedicada àquele momento. Então, normalmente, o estudo é feito sozinho. Tá? Sozinho. Mas, nós temos, obviamente, atividades que requer comunicação, que requer interação. Então, quando eu tenho uma atividade individual e eu preciso que o aluno tenha um momento dele de estudo, eu tenho isso onde? Na tarefa. Tá? Na tarefa. Quando eu quero uma atividade de maior interação, então aí a atividade pode ser o quê? Pode ser coletiva, pode ser grupal. E outros detalhes são requeridos aí. Por exemplo, numa atividade em grupo, eu quero a compreensão do aluno. O aprendizado ele vai ter quando ele reler um texto referente àquela atividade, quando ele estiver estudando em casa. Mas nessas atividades, eu quero a compreensão do aluno. Talvez não o aprendizado já no primeiro momento, mas a compreensão. Então, o professor, as atividades que ele realiza na escola e em sala é para estimular o aluno a compreender aquilo, a entender, para depois ele fixar essas informações quando estiver estudando em casa. Como eu falei, por exemplo, da tarefa, a gente tem aqui o estudo dirigido. Um dos exemplos de estudo dirigido são as tarefas. Então, o professor já aplica a atividade a ser realizada pelo aluno e ele já mostra quais são os objetivos da atividade, o que o aluno tem que aprender e tudo mais.
Então, isso no estudo dirigido. Uso das TIC, tecnologia da informação e da comunicação. Então, o uso das TIC. Aqui a gente tem, por exemplo, a realização de uma atividade com rádio, com imagens, com filme, com projetor, com internet, com aplicativos, com softwares. Isso também requer o quê? Requer habilidade, estrutura. O uso da TIC requer isso, estrutura da escola, habilidade, conhecimento do professor. Só que é interessante porque é mais fácil de motivar os alunos e de interagir com os alunos, né? Jogos e dinâmicas, desde que eles tenham uma mensagem, né? Jogos, dinâmicas, eles precisam passar uma mensagem ao aluno. A dinâmica é muito importante também. A gente tem que entender que o aluno ele vai à escola não só para buscar conteúdo, mas para buscar experiências, vivências, relacionamento. E a dinâmica é muito intensa nesse sentido, né? Seminários. Ou até mesmo painéis. Os diálogos, que também são momentos importantes. Gente, tem uma série de recursos. Tem, por exemplo, um que eu gosto bastante, que é o cochicho. Não sei se vocês já ouviram falar. Você junta os alunos em dupla e permite que eles fiquem cochichando sobre determinado assunto. E depois a gente pode partir para uma outra atividade, como, por exemplo, o interrogatório. O que cada um conversou, sobre o que conversou, organiza aquele tema, e aí a gente parte para um aprofundamento do tema, e assim a atividade vai ganhando nessa gradualidade, essa continuidade, intensificando a atividade até que o aluno tenha um resultado interessante. Um outro que eu não coloquei ali, que vem do mundo da administração, que é a tempestade de ideias, o brainstorming. Então, numa atividade construtivista, ele é bem legal, porque no construtivismo, a gente sabe, né, nos propõe o conteúdo, nos propõe o tema gerador, e o aluno ele participa da elaboração da proposta do tema gerador. A partir do momento que o tema gerador foi escolhido, então o que nós precisamos fazer? Debater, né? Os debates. Então o debate ele é muito bacana nesse sentido. Eu vou usar as experiências prévias de cada aluno, juntar aquele monte de experiências e construir o conhecimento. Por isso o construtivismo. Então o construtivismo ele requer o quê? Interação, e ele requer uma dedicação de cada participante em elaborar ideias, em passar a sua visão de mundo, para que o conteúdo seja construído, e o brainstorming nesse momento é bem interessante. Então, gente, tudo que eu falei aqui eu acho que tem um sentido bem direcionado para o que é didática hoje. São assuntos que têm caído em provas e é uma forma nova de estudar a didática sem precisar ficar decorando o que é processo de indução, de dedução, lógica aristotélica, dentre outras coisas tradicionais. Tudo bem? Mais uma aulinha e a gente vai para a próxima.